Certo, a gente entende a Reforma Protestante, a gente já imagina Martinho Lutero pregando 95 teses, mas as raízes da Reforma mesmo começaram antes de Lutero. Precisamente ali uns 2 séculos antes, nós vamos ver isso tomando mais forma, ali com John Wycliffe e John Huss, membros do próprio clero católico que já começaram a ver alguns erros ali, principalmente a degradação moral que vinha sofrendo o clero, a autoridade infalível que eles começaram a perceber que estava tendo o Papa, uma falta de respeito com os ensinos das Escrituras. Esses homens já começaram a brigar por conta disso. Mas ali neles aquilo não desenvolveu completamente, porque foi só em 1517 que essas ideias começaram a ganhar solo fértil para crescer. 2 séculos depois, ali com Martinho Lutero. E quais solos férteis são esses? Eu posso aqui citar alguns para vocês. 3. Olha só, um solo fértil foi a revolução e a viabilização da livre imprensa. Movimentos nacionalistas de separação da Igreja Católica na Alemanha. A Renascença na Itália, que ocorreu na mesma época e que vinha abrindo as mentes também no quesito religioso contra os dogmas e a dominação da Igreja Católica. Então o contexto social, o contexto histórico ali do século XVI foi o que ajudou ali com Martinho Lutero, as ideias de John Huss, John Wycliffe, as ideias dos reformadores depois a crescerem, a fomentarem por toda a Europa. Foi Deus preparando o caminho para que a reforma protestante acontecesse. Assim como ele preparou o mundo para a vinda de Cristo, assim agora ele prepara o mundo para o recebimento da reforma protestante. A princípio, nós vamos ver com Martinho Lutero em 1517 que quando ele prega as 95 teses na capela de Wittenberg, nós vamos ver que ele só estava, a princípio, combatendo o abuso das indulgências, né? Nem as indulgências em si. Tá? As indulgências eram formas da Igreja Católica de tirar a necessidade da penitência e do pagamento do pecado temporal. Porque na Igreja Católica você só é perdoado pelos pecados que você cometeu antes da conversão. Os pecados que você comete depois, os pecados mais simples ali, precisam ainda ser pagos e costumeiramente eram pagos por meio da penitência. E a indulgência vinha para tirar a necessidade da penitência e logo te conceder o perdão, pecado temporal ali que você cometeu. E Lutero, vendo que isso começou a ficar muito comum, um abuso muito grande das indulgências, ele veio para protestar, a princípio, a respeito do abuso das indulgências. Mas ao longo do tempo, depois dos eventos que desencadearam ali de 1517, a Igreja Católica passou a persegui-lo e ele a cada vez mais estudava e, baseado nas suas raízes agostinianas e cada vez nesse empenho da fé que ele tinha, ele começou a perceber outros erros e as suas ideias contra a Igreja Católica começaram a estender. A infalibilidade do Papa, ele começou a brigar por uma doutrina que fosse mais baseada na fé e na graça de Deus, em vez nas obras dos homens, a mediação de Cristo apenas. E essas ideias, então, de Lutero começaram a ganhar raízes. Pessoas começaram a aderir ao seu movimento, vindas do próprio clero, e essas espalharam não só na Alemanha, mas ali em países como a Escócia, Inglaterra e também na Suíça, que foi um dos grandes principais polos da Reforma, com Lutero, Calvino, Viret, Farel, ali em Genebra. Aí já era tarde demais. A Reforma Protestante estava instaurada e a separação da Igreja Católica também. Foi inevitável. Por mais que Lutero quisesse que houvesse uma reforma bem conservadora ali mesmo dentro da Igreja Católica, não teve como segurar os movimentos reformadores e a separação da Igreja Católica foi inevitável. E esse movimento, pessoal, trouxe uma revitalização na Igreja, trazendo a Igreja de Cristo de volta às suas raízes, aos ensinamentos do próprio Cristo, aos ensinamentos dos apóstolos, separando então de como estava a Igreja Católica até o século XVI. E esse movimento influenciou não só a Igreja, isso eu quero dizer para vocês, influenciou também o mundo. Foi um dos pontapés iniciais para o Iluminismo, que veio moldar toda a cultura do nosso Ocidente, que eu e você vivemos hoje. Então nós conseguimos entender a importância histórica, não só religiosa, que teve a Reforma Protestante para todo o nosso mundo. Foi de grande importância. E é por isso que mesmo depois de 500 anos nós estamos aqui falando dela, celebrando dela, revisitando-a, porque tem sempre grandes lições para nós aprendermos. Aqui eu vou dizer para você, tá bom? 3 principais pilares da Reforma em antagonismo com o catolicismo da época, certo? O primeiro é a superioridade das Escrituras em vez da tradição. Nós vemos depois no Sola Escritura. A Igreja Católica
tinham o entendimento que o Papa dizia, o que os concílios diziam, tinha o mesmo nível de autoridade do que a Bíblia dizia. Os reformadores vêm para dizer que nós somos meros intérpretes das Escrituras, mas nunca tendo a mesma autoridade que as Escrituras. Um segundo pilar é a fé somente como objeto da justificação, no lugar das obras. Isso explícito no sola fide, no sola gratia, de que nós só alcançamos a salvação, não por meio de nós, não por meio de nossas penitências, de nossos pagamentos, mas somente pelo que Cristo fez, somente pela fé, somente pela graça. E mais nada é suficiente. Um terceiro ensinamento é Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, e o livre acesso a Ele que agora todos temos, oposto à única mediação e autoridade papal. Então aí, os solos Cristos, porque a Igreja Católica entendia que ela era um representante de Deus na Terra, e para se alcançar a Cristo, acabava que você tinha que passar por ela. Você só recebia a graça de Cristo se você cumprisse ali os sacramentos, se você pagasse ali os seus pecados através da penitência. Você tinha que, para chegar a Deus, passar pela igreja. Mas os reformadores vêm para derrubar essa noção. Somente Cristo é mediador entre Deus e os homens.